A oração de Jó. Jó ora pelos amigos que o insultaram. Jó era um homem íntegro, reto diante de Deus, era também muito próspero, de uma família harmoniosa. Mas por desafio de Satanás a Deus, na intenção de fazê-lo negar a soberania de Deus, foi-lhe permitido pelo próprio Deus que Satanás o afligisse, com enfermidade, perda de filhos e bens. A terrível erupção na pele de Jó causou grande sofrimento a ele. Ele chegou ao fundo do poço e, com afrontas da esposa, que lhe disse: amaldiçoe o seu Deus e morra. Também os amigos de Jó, que foram visitá-lo para consolá-lo, fizeram foi acusá-lo de pecados e de algum mal que ele teria cometido pela justiça de Deus, e por isso estava sofrendo. Jó rebate as acusações dos amigos, ele trava um diálogo com Deus, ele faz perguntas, e Deus lhe faz perguntas, para que Jó pudesse repensar sua conduta de questionamento sobre o seu sofrimento e sobre a sabedoria de Deus. Então, Jó, de fato, murmurou. Não é verdade que ele murmurou. E chegou o dia que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas a busca incessante para reconciliar com Deus foi grande. E Jó cria que, mesmo ele sendo indigno diante de Deus, haveria alguém no céu que ia interceder junto a Deus por ele e aliviar todo aquele sofrimento e lhe trazer paz. E no capítulo 19, verso 25 e 26, Jó declara: isso é lindo, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra, e depois de consumir da minha pele, ainda nesse corpo, eu verei a Deus. Isto é fé. Na luta travada com Deus para entender o seu sofrimento, Jó se humilha perante ele. E no capítulo 42, 1 a 6, é a sua última resposta a Deus. E já quebrantado, Jó diz: eu reconheço que para ti nada é impossível, que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou ignorante. E falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que eu estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso sou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Na cena final do livro, Deus pede que os amigos que insultaram a Jó levem a ele animais para oferecê-lo como sacrifício deles. Repreende os três por tudo que eles disseram a respeito de Deus, por não ser verdade. Deus disse ainda mais a eles, que pediria a Jó para orar por eles, e ele aceitaria essa oração. Portanto, não os castigaria como eles mereciam. Jó orou e Deus aceitou a oração dele. Após ele ter orado, Deus o prosperou novamente, dando-lhe bens em dobro do número de filhos que haviam morrido. O que podemos aplicar da história de Jó em nossas vidas? Primeiro, perdoar a quem nos acusa, nos julga, nos afronta. Jesus mesmo ensinou a orarmos pelos nossos inimigos. É fácil? Não. Mas por obediência e por ajuda do Espírito Santo de Deus, devemos assim agir. O perdão é mais benéfico a quem perdoa. Segundo, o sofrimento, apesar de ruim, pode e deve nos aproximar mais de Deus, senti-lo mais perto, mais íntimo, e dele recebermos o refrigério até que cesse o sofrimento. Sofrer perto de Deus, o sofrimento torna suportável. Sofrer longe de Deus, o sofrimento torna insuportável. E como cristão, devemos ter em mente o próprio texto de Jó 5:18, que diz:
Porque Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. E por fim adotarmos o ensino de Paulo em Romanos 8,18, que diz: porque para mim tenho certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ainda chegará o dia, como em Apocalipse 21, 4 e 5, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Já as primeiras coisas são passadas. E João viu o que estava sentado sobre o trono. Ele disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse mais a João: escreva isso, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Diante dessa palavra, creiamos que é a vitória sobre qualquer dor e sofrimento. Amém.